Olá, Curry, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem-vindo aí a mais uma aula, mais um vídeo para falarmos sobre química, né? Aprendermos química e construir um conhecimento sólido e utilizar ele para alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição. Ativa as notificações para você receber aí um sininho, né, um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo, semanalmente aqui, todas as quintas-feiras às 17 horas, tá? Para que a gente construa aí o seu conhecimento químico. Não esquece também de deixar o seu like aí, curtir esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Então, bora lá, sem enrolação para o tema de hoje, que é por que estudar química? Você já se fez essa pergunta, né? Já perguntou isso para o seu professor na sala de aula, para um colega? Já se perguntou para que eu estudo química? Por que eu tenho que estudar química? Então, hoje eu vou te mostrar isso com argumentos muito bons. Inclusive, vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz um esqueminha para ficar bem didático ali, para eu te mostrar por tópicos por que você precisa, você deve, né? Qual é a necessidade de você estudar química, o que que ela pode trazer de transformação na sua vida. Então vamos lá, ó. Primeiro, se você não assistiu o vídeo anterior, o que é a química, eu recomendo fortemente que você volte aí um vídeo e assista ele, tá? Para você entender certinho aí, tecnicamente, o que que é a química, além de uma disciplina que você estuda na escola, né? Mas, resumindo aqui tudo que eu falei no último vídeo, eu gosto muito de falar que a química é a ciência do tudo, né? Ela estuda aí a matéria e a energia, que é basicamente tudo que existe no universo. Então, por isso que eu gosto de falar que ela é a ciência do tudo. E aí já é uma importância, né? Se ela é a ciência do tudo, ela é super importante, mas sendo mais específico, vamos ver por que que ela é tão importante assim, né? Primeiro, tá totalmente ligada, né? A química rege totalmente toda espécie de vida que existe no planeta, no universo, tá? Como assim? Você já se perguntou, Corri, por que que as coisas são como elas são na natureza? Por que que o mundo funciona da maneira como funciona? Por exemplo, você já se perguntou, né, o porquê que chove, né? Como que a chuva é formada? Por que que às vezes chove? Por que que neva em alguns lugares, né? Por que que tem lugar que não chove? Por que que a gente precisa beber água? Por que que ela é importante para o nosso organismo? Como que ela se comporta quando entra no nosso organismo? Quais reações estão ligadas a ela? O que que acontece se a gente não toma água? Já se fez esse tipo de pergunta? Então, toda a resposta para essas perguntas que você fizer aí vão ser fundamentadas num conceito químico, tá? Todas as perguntas que você fizer. E aí, eu gosto de falar então que a química é como se fosse um manual de instruções do universo, porque tudo que a gente parar para pensar aí, refletir, se perguntar, questionar, a resposta vai chegar à química direta ou indiretamente. Então, sem química, sem os conceitos químicos, é quase que impossível explicar a maioria das coisas, tá? Então, o primeiro ponto é esse, ela é importante porque ela está ligada aí a toda a vida, toda espécie de vida e como tudo funciona na vida aí do universo, tá? E segundo ponto é a conexão com problemas globais e com a resolução desses problemas. Então, por exemplo, saúde, vamos pensar em um problema global que envolva a saúde. Qualquer doença que a gente pensar, né? Qual que é a solução para as doenças que a gente tem hoje? Vacinas, medicamentos, né? Exames, né? Para diagnosticar as doenças, por exemplo, o exame de imagem, né?
Sustentabilidade, energia, justiça. Como assim, Saulo? Química na justiça? O que que tem a ver química e justiça? Ué, gente, quem já assistiu o CSI aqui, né? Quem conhece? E os peritos? Os peritos criminais, né? Quem faz lá a perícia, a análise de um crime, de uma cena de crime, por exemplo, é um profissional da química ou de uma área afim que utiliza de conhecimento químico, de fundamentos químicos, para fazer a sua análise e chegar numa conclusão pericial, né? E isso vai dar lá um rumo para um processo criminal, né? Um exemplo. Então, sim, direito tem a ver com química, né? A justiça tá envolvendo aí a necessidade de uso, né, da química. A alimentação, meio ambiente. Então, tudo que você pensar de problemas e soluções para esses problemas dessas áreas aí, entre outras que a gente não tem tempo de ficar falando aqui, estão relacionadas à química, tá? Voltando aqui sobre a importância, né? Eu sempre falo, vocês sempre vão me ouvir falar essa frase. O primeiro passo para a gente aprender química de verdade não é estudar, pelo contrário, né? Antes de estudar, você tem que reconhecer que a química ela domina, ela rege, né? Ela determina a nossa existência, né? Então, isso é muito forte, muito importante e muito verídico, né? Você viu aí todas as áreas que podem ter um envolvimento, tanto para problema quanto para solução, né? Então, a regência da vida, num primeiro momento aí, está ligada à importância dela. E o terceiro ponto que eu quero te falar, que está relacionado aí, né, o terceiro tópico, são as portas que a química pode abrir para você na sua vida, tá? E são várias, olha só. Separei quatro tópicos aqui dentro desse. Então, o primeiro e o mais básico que eu acredito que pode ser, né, que tem uma chance grande de ser o seu caso aqui, se você está aqui estudando comigo, assistindo meus vídeos, né? E quer aprender, precisa aprender química, talvez você esteja passando por esse processo porque você precise ingressar na faculdade, né? Fazer o curso superior dos seus sonhos, né? Então, independente do curso que você queira fazer, você precisa saber química. Para quê? Para passar no vestibular, né? Então, essa é a primeira e a mais óbvia aí das portas que a química pode te abrir. E aí, independente, né, se você vai fazer o Enem e ingressar por ele, ou algum vestibular ou processo seletivo próprio de uma instituição, né? Por mais que sejam caminhos diferentes, mas ambos vão cair na química. E no Enem, olha só, a prova de natureza, né, de ciências da natureza, representa aí, ó, 30%, tá? A prova de química, as questões de química. Então, é uma porcentagem considerável, né? No entanto, a média nacional é muito baixa. Olha só, é 495 pontos aí do último Enem, né? Já os dados aí de 2014. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que se você tira 500 de média na prova de natureza, que exige aí um combo, né, de conhecimento químico, você está acima aí de muitos alunos, está à frente de muitos alunos aí no Brasil. Então não é difícil, né? Mas você precisa ter sim uma base sólida. Mas a situação, né, dos acertos de química aí na prova do Enem é tão baixa que acaba sendo moleza você fazer uma boa prova aí e aumentar a sua TRI de natureza, tá? Isso aqui é só para eu te mostrar, isso é assunto para outro vídeo, né? Mas é só para te mostrar que você vai depender da química, mas não é tão difícil assim se você fica desanimado, desanimada. Ah, eu sei que eu preciso de química para fazer o Enem, mas é muito difícil. A média nacional é baixa, então isso já te abre mais uma porta, né? Já deixa mais larga a porta do Enem para você. E se você for fazer vestibulares ou processos seletivos próprios de alguma instituição, a depender do curso que você for escolher, química vai ter um peso específico na prova, né? Deixa eu dar um exemplo assim bem básico aqui.
próximo da região na qual eu estou, que é a zona da Mata Mineira. A gente tem aqui, por exemplo, a UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem o PISME como processo seletivo próprio. O PISME ele é feito em etapas, né, para primeiro, segundo, terceiro ano. Então, são três provas, 3 anos, sendo que a última tem um peso maior, afinal, o aluno vai estar no terceiro ano. E se ele escolhe a área de exatas ou a área de saúde, química vai subindo ali no peso de prova. Então, a nota que você tirar em química, ela vai determinar, né, de forma grandiosa se você vai ou não conseguir ingressar naquele curso, tá? Então, isso é muito importante, né? Se você vai fazer um vestibular e dependendo da área, vai ter um peso maior. Então, olha só como ela é importante, né? Para você passar. Ai, Saulo, mas eu quero fazer psicologia, não preciso saber química. Precisa sim, porque você vai fazer o vestibular e o vestibular exige que você faça uma prova de química. Então, sinto muito, você precisa saber. Bom, depois da mais óbvia, que é passar no vestibular e entrar na faculdade, eu vou te mostrar que algumas carreiras e profissões que dependem muito fortemente ali, estão muito ligadas à área de química, né? E que você pode exercer, talvez você tenha vontade de exercer uma dessas profissões e você vai precisar muito de química. Olha só o tanto de coisa. Primeiro, medicina e áreas da saúde. Há uma chance muito grande de você que está me assistindo ter interesse em fazer medicina, ou talvez já até esteja cursando, né, alguma disciplina aí na faculdade de medicina que dependa de química básica, né? Então, qualquer área da saúde, né, afim aí, você precisa entender os processos metabólicos, principalmente, né, muito relacionado ali à bioquímica, né? E como funcionam, como são desenvolvidos e quais são os mecanismos dos fármacos, né? Olha só que importante isso e que sério, né? O quão sério é. Então, se você tem interesse em medicina, você precisa, né, manjar de química, você precisa ter um domínio de química. Ou carreiras tecnológicas, nas mais diversas áreas, mas coloquei aqui, ó, principalmente desenvolvimento de baterias e semicondutores, a energia, né, como um todo, aí, o desenvolvimento de novas energias, a sustentabilidade das energias, a gestão de energias tem sido muito crescente nos últimos anos, né? Então também é uma carreira aí interessante se você gosta dessa área aí tecnológica. As engenharias, né, de modo geral, quaisquer uma delas, mas especificamente, obviamente, a engenharia química, né, vão tratar aí das mais diversas formas de processos industriais e criações de novos compostos e tecnologias, né? Isso também é super importante. Farmácia, acho que é o que está mais diretamente ligado aqui com química, né? Olha só que importante, né? Formulação de medicamentos, relacionado também lá com a medicina e áreas da saúde, né? Olha que nobre isso, né? Você trabalhar na formulação, desenvolvimento de medicamentos, né? Imagina o mundo sem medicamentos, não existe, né? Seria o caos. Então, também é uma área muito boa. Biotecnologia e pesquisa científica. Tudo que eu tô te falando aqui, né, nessas carreiras e profissões, ou dos problemas e as soluções, né, dos problemas globais, tudo tá dependendo aí da pesquisa científica, né? Tudo passa, todo processo passa por uma pesquisa científica. Então você pode ser um pesquisador, você pode ser um cientista, né? Trabalhar com biotecnologia também, nas inovações aí dessa área e no desenvolvimento de novos produtos químicos para quaisquer áreas, né? Isso também é muito importante. Você desenvolver novas coisas, criar patentes daquilo, isso é muito importante também para a ciência mundial, global como um todo. Educação, né? Se você tem o dom e gosta de ensinar, né? Você pode exercer uma carreira docente, como eu faço. Eu atuo especificamente na educação básica, né?
que é educação básica, é até o ensino médio, né? Então, você pode atuar na educação básica ou no ensino superior, né, dando aula na faculdade, nas universidades. Você pode fazer pós-graduações, como eu tenho uma especialização em química ambiental. Você pode fazer um mestrado, um doutorado e seguir na área de pesquisa, né? Mestrado profissional, doutorado profissional, pós-doutorado, aí você pode sair do país para fazer. Então, tudo isso que eu te falei aí, que eu ainda vou falar abaixo, depende, de pesquisa científica, né? O pessoal que faz aí, né, as pessoas que fazem, optam por fazer mestrados, doutorados profissionais, que atuam aí como cientistas na indústria, contribuem muito para isso, tá? Então, também é uma área bem ampla. Astronomia astroquímica, investigar os compostos precursores de vida, estudar as origens do universo. Olha que interessante. Já pensou você como químico da NASA? Eita, incrível seria, né? Então, olha só que área interessantíssima. Tá ligada aí diretamente à química. E, gente, outras inúmeras áreas e profissões e carreiras que, se a gente for falar aqui, a gente fica o resto da vida nesse vídeo, né? E nunca vai acabar. E as oportunidades aí, de carreiras são inúmeras, né? Aí, além, né, de você exercer a sua carreira, a sua profissão, você vai ter um prestígio, um retorno financeiro específico para aquilo ali, né? Em vantagem comparado a outras áreas. Porque profissões que não exigem esse conhecimento têm salários médios menores, principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, se você pegar uma área administrativa aí, o máximo que você vai ganhar é R$ 4.000. Agora, setores que exigem uma qualificação mais alta, né, bem mais específica, qualificação científica mesmo, vão oferecer melhores remunerações justamente pela especificidade das habilidades que são necessárias. Então, por exemplo, aí, ó, por baixo, né, um farmacêutico vai ganhar a partir de R$ 3.500 a 7.000. Um engenheiro químico, 8.000. Medicina, 10.000. Isso tudo como inicial, né? Então, é um retorno financeiro aí alto comparado da média brasileira, né? E sem contar, gente, não só pelo retorno financeiro, mas sem contar o prestígio que você tem tendo uma profissão aí, relacionada à química, tá? E sem contar a demanda do mercado, gente. Tudo que eu te falei aqui agora, de carreiras, de profissões, de áreas, tem uma importância vital, né? Lembra que eu falei, a química rege a nossa vida. Então, tem uma importância vital, alimento, medicamento, saúde, né? Tudo isso é muito importante, é essencial. Então, os profissionais que têm formação em química ou em áreas diretamente ligadas vão ter grande chance de empregabilidade, principalmente nesses setores aqui, olha só, cosméticos, alimentos, petroquímica e farmacêutica. Essas três áreas aí, ó, não tem como, né? São áreas super essenciais, então vai estar sempre demandando profissionais qualificados, que são os profissionais aí da química e afins, né? De áreas afins. Então, olha só, gente. Quanta coisa só nesses quatro tópicos aí, né? Tudo isso são portas que a química pode abrir para você, né? Não, então você não precisa ir só pela necessidade, né? Que é passar no vestibular. Mas eu estava conversando com uma colega uns dias atrás. Qualquer profissão que você escolha que esteja relacionada à química, você vai estar muito bem posicionada, posicionado no mercado, né? Porque além de ser essencial, tem demanda e é valorizado, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu quero deixar para você um exercício reflexivo. Eu adoro deixar vocês com reflexões, né? Com provocações aí. Eu adoro fazer vocês pensarem. E aí, o que que eu quero deixar para você hoje, Corri? Observa a natureza e observa o seu cotidiano, o seu dia a dia, as coisas que você faz e passe a perceber a química nessas coisas. Por exemplo, passa a estar presente ali
na sua vida em cada coisinha que você for fazer pequena ao longo do dia. Por exemplo, acordei, abri os meus olhos, levantei, vou escovar os meus dentes. Esteja presente no momento que você está escovando o seu dente e pense o que a química tem a ver com você escovar os seus dentes. Um exemplo. E aí eu quero que você pense nisso ao longo do seu dia. Tudo que estiver acontecendo ali na sua rotina e que você observar na natureza, pergunte: o que a química tem a ver com isso? E perceba a influência dela naquela atividade, tá? E segundo exercício, eu quero que você pense em duas coisas, só duas, do seu dia a dia. Pode ser que você identificar no seu cotidiano que dependem de química e pense como você poderia melhorá-las, tá? Pense em duas questões. Lembra que eu falei dos problemas globais e as soluções desses problemas? Que está tudo relacionado à química? Então, pense em duas coisas aí do seu dia a dia que você acha que teria como melhorar e pense, né? Isso pode ser até um exercício para você pensar depois na sua carreira, na sua profissão, né? Se eu fosse engenheiro, como eu resolveria isso aqui? Se eu fosse farmacêutica, como eu resolveria? Se eu fosse médica, né? Faça esse exercício aí e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a perceber muito mais a química e a enxergar a importância dela, né? E parar de a te ajudar a parar de questionar o porquê que você tem que estudar química, né? Para não passar a ser uma obrigação, e sim a ser prazeroso, né? Que você tenha prazer no processo, que você tenha curiosidade, ache interessante e seja um processo bem mais leve de aprendizado. Então, Corri, fica com esse exercício aí. Me conta aqui nos comentários depois o que que você pensou aí nesse seu exercício. Deixa o seu like aqui, curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Compartilha também o link, ajuda aí mais pessoas a não levarem química como uma obrigação, né? Mas que seja leve, descomplicado e que possa te ajudar de verdade no processo, né? Que não seja maçante. Então, curte, compartilha, comenta e eu te aguardo aí no próximo vídeo, na próxima semana. Até lá!